Prática 372. Como deveremos entender a sessão espírita? A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenário fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. De modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Aqui Emmanuel lembra lá nas regiões do Tiberíades, onde Jesus sentava ao lado dos seus apóstolos ou das multidões, ou 2 ou mais corações reunidos naquele momento, e ele discorria fraternalmente sobre o Evangelho, num ambiente de paz, de serenidade, principalmente de humildade. Após a partida do Mestre, seus apóstolos e todos os seus seguidores deram prosseguimento àquelas reuniões fraternas, onde lembravam com saudade do Mestre querido, mas num ambiente de acolhimento, sinceridade, amor e respeito pelas bênçãos do Senhor. 373. Como deve ser conduzida uma sessão espírita de sua abertura ao encerramento? Então, todos nós queríamos participar de uma reunião mediúnica, todo mundo tem a curiosidade de saber como é, de que forma vai se dar essa reunião. É uma grande curiosidade da maioria das pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ver uma reunião mediúnica. E como é essa reunião mediúnica? Nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Então, como conduzir? Dentro das especificações de Kardec. Contudo, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais que para a alma profunda, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade. Então, a gente deveria procurar ver, dentro dessas possibilidades, como fazer essa reunião, de que forma estar essa reunião. Então, ele deixou aqui, dentro daqueles preceitos sinceros das assembleias dos primeiros cristãos, onde estavam ali imbuídos os melhores sentimentos, do amor verdadeiro pelo Cristo, no sentido de fazer o melhor, de buscar o melhor e vivenciar em toda a plenitude o Evangelho do Senhor. Porque somente com essa vivência, com essa edificação, com esses sentimentos enobrecedores, é que vamos fazer com que realmente vivamos com intensidade a doutrina espírita. 374. Nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si? Nas reuniões doutrinárias, os papéis do orientador e do instrumento mediúnico devem estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor, acima de tudo. Então, tem especificação diferente? Tem. Como vão agir? O esclarecedor vai conversar, o diretor da reunião vai orientar as atividades, mas todos têm que estar imbuído do sentimento de fraternidade e de amor. Mas existem características a assinalar. Para que os serviços espirituais produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. Então, o dirigente vai estar ali raciocinando dentro da lógica espírita e até mesmo dentro da lógica do mundo, em muitos casos, em muitas situações. E todos vão procurar agir, todos vão procurar trabalhar no sentido de fazer com que o sentimento esteja prevalecendo do médium, para que a orientação tenha o raciocínio do orientador e o sentimento do médium, somando para a transformação daquele espírito comunicante. É por isso que, nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde os médiuns não possuem fé e desprendimento, a boa tarefa é impossível. Porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações.
E aí tem que ter a lógica, mas os médiuns têm que estar ali com fé, com desprendimento do momento que eles estão ali. Todos têm que estar fazendo o que for possível para estabelecer um bom sentimento, um bom entrosamento entre todos. E com esse bom sentimento, esse bom entrosamento entre todos, vai evitar confusões, fazendo com que as reuniões sejam produtivas, sejam com êxitos e todos possam cultivar os melhores sentimentos naquele momento. Apesar dos momentos às vezes tensos, apesar dos momentos às vezes que eles procuram criar confusão, criar barreiras ou criar situações adversas para cada um daqueles integrantes. Mas todos têm que estar unidos no ideal de amor e de fraternidade, porque a espiritualidade amiga está ali para proteger, para ajudar, apesar de todos os blefes que cometem aqueles espíritos sofredores que vão lá para ser ajudados, para ser orientados. 375. Os agrupamentos espiritualistas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Nas reuniões doutrinárias, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis, porque são obrigados a ponderar que todos os homens são médiuns, ainda mesmo sem tarefas definidas. Nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais no imo da consciência. Se não tem um médium ostensivo, faz a reunião, como foi dito anteriormente, faz a leitura, faz o estudo, faz a meditação sobre aquilo que foi lido, e fiquem ali alguns momentos de meditação, cada um captando a mensagem necessária, cada um captando as informações que são compatíveis com a necessidade do grupo, compatíveis com o processo de evolução de todos. 376. Há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões, quando as mesmas não apresentam fenômenos. Como se deve proceder para com eles? Então, afasta da reunião quando não tem lá os fenômenos que eles gostariam que estivessem, ou que eles vivenciassem aqueles fenômenos. Os que assim procedem testemunham por si mesmos plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Então, quem se afasta não está habilitado, mas não quer dizer que nós temos que deixá-los ir. Precisamos saber dialogar, precisamos saber o que está acontecendo, porque não devemos deixar nossos amigos pelo caminho. Se preferirem, as emoções transitórias dos nervos ao serviço da autoiluminação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina, antes de assumirem qualquer compromisso. Então, se eles estavam querendo apenas uma emoção, apenas ter os fenômenos, ou assistir em outros ou em si próprios, mas sem o mínimo responsabilidade, porque, lembre-se, os espíritos nos conhecem em detalhes. Sabem os nossos mais secretos pensamentos. Então, a pessoa está ali só querendo aquele glamour daquela hora, aquele prazer de vivenciar alguns momentos ali da comunicação, daqueles diálogos, normalmente ele é remanejado pelos próprios protetores dele. A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior, e é justo que prossigam em experiências para alcançá-la. Então, todos nós temos que saber agir. A compreensão da doutrina espírita é fundamental para cada um de nós. A compreensão do que nós devemos fazer é fundamental. E aí nós temos que buscar em nosso mundo interior, buscar como vamos prosseguir, como vamos agir, para buscar alcançar a plenitude do nosso ser. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhos que militam em suas fileiras. E aí? Nós estamos oferecendo um trabalho de qualidade dentro da doutrina para sermos realmente edificadores e construtores de uma manhã de luz e de paz? Nós estamos sendo aqueles que procuramos nos fortalecer? Nós somos daqueles que procuramos fazer o melhor e realizar o melhor para edificar verdadeiramente as bases que devem existir para o nosso crescimento? Ou simplesmente estamos ali, no balanço das águas? Do lado que for, tá bom. Então, vamos ver como que nós estamos trabalhando. Não fugir da luta e também não fanatizar. Sempre com equilíbrio, sim, mas
com firmeza, com determinação, com fé e, acima de tudo, a caridade. 378. Por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espiritistas beneficiam igualmente os desencarnados, se a este seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual? Por quê? Grande número de almas desencarnadas, nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se, por algum tempo, incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior. Sendo conduzidas por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo Evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos que rege os fenômenos da vida dos dois planos. Então, tem espíritos que estão tão apegados às coisas materiais, às sensações materiais, que eles precisam vir para a reunião mediúnica, para ter aquele choque anímico, aquele convívio com as pessoas encarnadas, para ele perceber que ele está desencarnado e poder haver o diálogo, a conversa. Então, todos nós precisamos desenvolver os nossos bons sentimentos, os nossos bons ideais, para melhor trabalharmos e melhor intercambiarmos informações e sabermos interagir e agir para elevar para o outro os bons sentimentos, os bons ideais de amor e as boas realizações para os nossos sentimentos. 379. Como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Então, quem foram, que fazem, apenas vamos ouvir o que eles falam e dentro do que eles falam vamos dar uma resposta à altura, dentro do nível do Evangelho, sempre buscando evangelizar. Determinados médiuns com tarefas especializadas podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais, muitas vezes, não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável, no que se refere à comunicação. Então, a gente quer, às vezes, uma tarefa especializada para buscarmos a identificação de espíritos superiores. Então, como que nós vamos nos integrar com eles para recebermos essas identificações? Eles podem até vir na reunião, mas nos encontram como pessoas falíveis, como pessoas que não estão compenetradas daquilo que tinha que fazer, não estão compenetradas dos bons sentimentos que devem fazer brotar no nosso coração. Então, todo momento nós estamos vacilando naquele objetivo superior. Estamos vacilando naqueles princípios que todos nós devemos colocar para nós, que todos nós devemos procurar vivenciar na plenitude do nosso ser. Devemos entender, contudo, que a linguagem do Espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que, porventura, as subscrevem. Então, nós temos que prestar atenção, primeiro aqui, se vem um espírito trazendo algumas fórmulas da ciência, vem trazer alguma coisa da literatura, ou seja, traz alguma coisa mais sofisticada. Como é pelos livros, a comunicação é pelo pensamento, pelos fios do pensamento, é possível que ele passe a mensagem. Mas todos têm que ter muito cuidado como a avaliação dessas mensagens quando o nome ilustre a subscreve. Quando é passado por alguma pessoa dita importante ou que procure dar valor dentro do meio social, ter aquele valor mais alto em termos de fama. Aí as pessoas ficam ali encantadas. Fulano, famoso, me passou a mensagem. Aí todos nós temos que ter o cuidado de avaliar se essas mensagens estão condizentes com aquele conteúdo que quer passar. E se for uma inovação muito grande, aí tem que ter muito bom senso para poder passar essa informação à frente.
Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou o estudioso do problema de identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. Então, temos que saber observar, porque o Emmanuel sempre traz para a gente essa questão da responsabilidade. Então, nós temos que saber observar, procurar entender aquilo que o Espírito está falando e ver até onde tudo aquilo é possível, todas aquelas informações são compatíveis com a necessidade de quem quer ouvir. 380. É justo que o espiritista, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoque a comunicação dele nas sessões medianímicas? O espiritista sincero deve buscar o conforto moral, em tais casos, na própria fé, que lhe deve edificar intimamente o coração. Então, todos têm que procurar trabalhar, têm que procurar fazer o melhor, para que a gente procure entender as nossas responsabilidades e, diante daquele parente que morreu, forçar a comunicação não se deve. Mas se vier a mensagem, muito bom. Mas e se a gente fizer uma evocação, pode receber a mensagem? Dependendo de um conjunto de fatores, pode. Principalmente, afinidade do espírito com o médium, condições dele poder receber, porque quando não pode, dele poder passar a mensagem, às vezes o espírito está lá deitado numa maca no plano espiritual, não pode nem sair de lá. Mas a espiritualidade tem como fazer uma transmissão, vamos dizer assim, por um Wi-Fi. Tá fácil da gente explicar hoje, não tem Wi-Fi? Ou seja, brincadeiras à parte, um espírito muito ligado ao que morreu já capta todas aquelas ideias que ele tem por naturalidade e vai passando para o médium. Então tem muitas possibilidades. Os espíritos têm N possibilidades de comunicação e de produzir uma mensagem compatível com a necessidade de quem quer ouvir. O problema maior é que nós, encarnados, criamos tantos obstáculos, tantas dúvidas, que muitas das vezes os espíritos falam assim, para quê? Estão cheios de dúvida mesmo, deixa eles com as dúvidas. Não é justo provocar ou forçar comunicação com este ou aquele desencarnado, além de não conhecerdes a possibilidade de sua nova condição na esfera espiritual. Deveis atender ao problema dos vossos méritos. E aí, como a gente não sabe a condição de A, a condição de B, vamos observar os méritos, vamos procurar ver as possibilidades que temos, como vamos agir, como vamos interagir, e aí procurar então fazer o que for possível para que as coisas aconteçam, para que as coisas melhorem. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe do assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Então, existe um conjunto de fatores, como dissemos antes, que tem que ser avaliado. Eu não gosto da palavra merecimento, mas a necessidade daquela comunicação existe. Vai trazer benefícios para as pessoas? Qual o mérito daquela comunicação? Simplesmente para que eles, ele está bem, vamos esquecer dele? Às vezes eles precisam daquele momento de reflexão, de oração mais vezes, na esperança de receber a mensagem. Eles estão fazendo oração para que o outro possa se recuperar. Porque para nós encarnados, nós temos que ir lá comer nosso angu com feijão, como é o dito popular, mas para os espíritos eles precisam das vibrações de amor e das orações. Então, oremos. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espiritista cristão deve encontrar, na sua fé, o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou, e esperando a sua palavra direta quando e como julguem os mentores espirituais convenientes e oportunos. Então, tem várias situações, várias condições que nós temos que observar. E observem, aquele espírito está em condições de vir passar comunicação? Ele está em repouso profundo? Ele está num repouso que precisa daqueles momentos de meditação prolongados, dias? Lembra lá no filme E a Vida Continua? Evelina, nossa, me sinto tão bem. Quantas horas eu dormi? 7 dias.
Então, às vezes, o espírito está naqueles 7 dias de sono. E depois está como Evelinda, sem saber se morreu ou se está vivo. Como que você vai chamar para uma comunicação? Ele vai chegar lá desesperado, querendo falar com todo mundo, e não vai saber falar. Nem sabe que está no plano espiritual. Então, são situações, são condições que cada caso tem uma particularidade, e dentro dessa particularidade é que vai ser atendido ou não aquelas comunicações, aquelas informações. 381. Muita gente procura o espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Os que reclamam contra as perturbações estão de algum modo abandonados de seus guias espirituais? A proteção da providência divina estende-a a todas as criaturas. Então, a providência divina mostra que todos nós estamos amparados. Todos nós estamos protegidos. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras, mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos adstritos ao orbe terrestre devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. E aqui existem pessoas que chegam na casa espírita com as provações redentoras do assédio das entidades inferiores, das forças inferiores. Então, aquilo ali é uma necessidade daquela pessoa, é um compromisso que ela tem de levar os espíritos para lá para serem ajudados. Ah, estou obsediado. Ótimo, você está no lugar certo, no momento certo. Agora, a forma com que a pessoa vai lidar com isso, como que ela vai reclamar, como que ela vai falar sobre essa sua obsessão, é fundamental para que a gente possa entender. Entender o quê? Se aquela pessoa está lá sofrendo os tormentos dos espíritos inferiores, porque tem espírito inferior mesmo perturbando ela, ou se ela é o espírito inferior que está perturbando a si mesma. Então, tudo tem que ser bem avaliado, tudo tem que ser bem entendido e agir. Todos dentro da responsabilidade, dentro do compromisso que cada um tem para consigo mesmo, para com a justiça divina. Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância e má vontade. E convém examinar se não se é vítima dessas energias perversas que, muitas vezes, habitam o coração da criatura, enseguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. E ali tem a prepotência, a arrogância, né? Porque hoje a palavra orgulho, no sentido que o Kardec usava, não tem mais esse sentido. Quando a pessoa fala assim, eu tenho orgulho de ser espírita, orgulho de ser católico, orgulho de ser protestante, ele está mostrando que ele gosta de ser daquela religião e que ele faz o melhor por ela. E quem tem orgulho da sua religião ouve o que os outros falam para que ele se aprimore mais, para ver onde ele pode se aprimorar. Agora, a arrogância e a prepotência, aí na prepotência a pessoa se sente acima. E na arrogância, só ele é o centro. Então, a pessoa se coloca na condição de saber tudo, entender tudo dele melhor, e aí cria grandes complicações. É importante nós começarmos a entender que o nosso caminhar aqui na Terra, nosso trabalho na busca da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento, é fazer o possível para que a gente se melhore, para que a gente se edifique nessas forças do bem, nesses ideais superiores do bem. Então, temos que aprender a entender esses problemas íntimos que a gente carrega. E tem também o problema, né? Às vezes a pessoa chega lá humilde, passando pelo problema das obsessões, e encontra um dirigente com esses tormentos aqui. Ou equipe com esses tormentos aqui, que é muito mais complicado. Então todos têm que prestar atenção em como agem, em como tomam suas devidas ações e atitudes para poder fazer o melhor, para poder edificar o melhor em si mesmo. Contra esses elementos destruidores faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. E aí, Emmanuel já mostra para a gente aqui que quando está dentro desse quadro, só vai melhorar se ele tiver o trabalho edificante, campanha do quilo, visita aos lares, passe, tem que fazer curso, tem que procurar aprender, tem que procurar fazer mais. Fé, desenvolver o sentimento de fé, se esforçar e com boa vontade para se melhorar, para procurar se construir melhor,
E aí, todos vão se edificar nas forças do bem e nas forças da luz. O Consolador, um livro de Francisco Cangevé pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Sob as bênçãos desses espíritos hoje luminares, vem para nós essa gama de informações de conhecimento que amplia nossas responsabilidades. E pérolas de luz como essa, precisamos ter em nossa estante. São livros que nós temos que fazer nossas leituras, fazermos nossas marcas. Ah, mas hoje tem PDF, tem e-book. Tudo bem, tem, mas tenha seu livro. E para que você possa adquiri-lo, tem as livrarias perto da sua casa, tem provavelmente a casa espírita que você frequenta, tem lá a livraria. Mas se você não tiver, se tiver fechado por vários motivos, não tiver lá, no site da FEB você pode encontrar. É um livro magnífico, conforme nós estamos vendo nesses capítulos todos que estamos estudando. Quantas informações importantíssimas para nós. Quantos momentos de reflexões importantes para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de melhoria. O Consolador não é simplesmente um livro que tem o nome de Consolador. É um livro que esclarece. E nada é mais consolador do que o esclarecimento. Que a paz e a luz divina estejam envolvendo nossos corações, nos fortalecendo para os embates de cada dia, para a redenção de nossas almas ao longo da nossa jornada.